Olá pessoal, meu nome é Vitor E eu sou o Miguel. e a gente faz parte do projeto de residência pedagógica da Universidade Federal de Pelotas. E hoje a gente vai trazer aqui para vocês um vídeo sobre embriogênese. Então, pessoal, como foi falado na aula anterior, né? A Sharon e o Guilherme explicaram para vocês a segmentação e eles chegaram até a fase de mórula, né? Que é uma esfera maciça de células revestida pela zona pelúcida. A mórula ela é formada no dia 3. Então, lá no dia 5 ela já vai ter se transformado no blastocisto final. E aí o blastocisto final ele vai ser formado pelo corpo ou massa celular e o trofoblasto. Esse blastocisto ele vai ter que fazer uma coisa. Ele vai ter que se fixar na parede do útero. Aqui no desenho dá para ver que em verde é a parede do útero. Então o blastocisto ele vai perder a zona pelúcida e vai se fixar na parede do útero. E aí vai começar iniciar a anidação, que aí é um processo que dura do dia 6 até o 12, mais ou menos, que é a implantação do blastocisto na parede do útero. Então, ele vai chegar aqui, aí tem o trofoblasto, o corpo celular ou massa celular também pode ser, nessa fase pode ser chamada de embrioblasto. Então ele vai chegar, vai se ligar e vai começar a penetrar no útero. Logo depois que ele enquanto ele ainda terminar de entrar, ele vai começar a sofrer umas modificações, né? Em que ele vai começar a criar velocidades, e essas velocidades elas têm algumas lacunas, e elas têm a função, e elas têm o objetivo de chegar nessas bolinhas vermelhas aqui que representam o sistema circulatório da mãe. Então ele entra no útero e depois ele se expande algumas velocidades para tentar chegar no sangue da mãe. Aqui vão ter lacunas sanguíneas, que são os espaços vazios esperando a chegada do sangue. Vai se formar uma nova camada de células aqui por dentro. A massa celular ela vai adquirir o nome de epiblasto e ela vai criar um espaço ou um vácuo, um espaço vazio aqui que vai ficar com líquido, que é a cavidade amniótica, que é onde está riscadinho aqui em azul. Então o azul vai ser o epiblasto e aqui por dentro vai se diferenciar uma camada de células e vai formar o hipoblasto já. Então, passando alguns dias, né? Isso daqui ainda está naquela fase de 6 a 12 dias. Passando alguns dias, ele vai estar assim, né? Essas velocidades elas vão chegar no sistema circulatório da mãe e aí vão encher as lacunas de sangue para nutrir e suprir todas as necessidades desse blastocisto ainda. Dá para ver aqui que a cavidade amniótica ela já cresceu um pouquinho e o saco vitelino também, ele vai sempre crescendo um pouquinho. Aqui a gente já dá para ver que tem uma diferença, né? Tem duas camadas de células, o epiblasto e o hipoblasto. Agora aqui, já nos 14 dias, mais ou menos, em torno dos 14 dias mais ou menos, a gente já vai ter aí algumas estruturas vão ter se diferenciado. A cavidade amniótica continua a crescer, saco vitelino vai continuar crescendo também, só que vai surgir a cavidade coriônica, que é um espaço, que é o espaço onde depois esse embrião vai acabar se desenvolvendo. E aqui, essa estrutura chamada pedículo de conexão, ele é o que depois, lá no final, ele vai ficar junto com o cordão umbilical. É por aqui que estão passando os nutrientes que estão nutrindo esse embrião. Agora, observando ele numa posição... Agora vamos observar ele numa posição diferente, né? Se a gente pegar só essa parte aqui, a gente vai ver que a cavidade amniótica vai crescendo. E aqui é o saco vitelino.
aqui é o corpo celular, né? E aqui, essas duas camadas, a camada de célula que é composta pelo saco vitelino, elas ficam uma em cima da outra. E o corpo celular, ela é chamado de disco bilaminar, por causa que ele é diblástico, tem duas lâminas, são duas lâminas de célula. Se a gente olhar um pouco aqui no lado, a gente já vai ter um processo que é chamado de... vamos começar pela gastrulação, né? Tá. Corta, voltando. Então, se a gente vier agora aqui pro lado, a gente vai ter uma coisa, a gente vai pegar como se fosse só essa parte assim, ó. Isso daqui é um efeito 3D, dá pra ver aqui ali, um efeito 3D. A gente vai pegar só essa parte do corpo celular aqui, e nele vai surgir uma linha primitiva, que é chamada, que é tipo uma valeta, que vai começar de uma ponta até o meio. Nesse meio vai ter o nó primitivo. Para que serve essa linha primitiva, né? Ela que vai determinar qual que vai ser a região caudal, a região que tem a linha primitiva vai ser a região que depois vai dar origem à parte posterior do corpo, e o restante vai ser a região cefálica, onde vai ter a placa pré-cordal. Mas qual que é a função, né, dessa linha primitiva, além disso? A linha primitiva é muito importante para formar as 3 camadas de célula depois, que é o processo de gastrulação. Onde se formar aquela linha primitiva vai ficar uma valetinha, né? Como esse embrião ele continua a crescer e se desenvolver, as células vão se empurrando, né? Então é como se as células viessem assim, tem uma valetinha aqui, e elas vão se empurrando, empurrando, empurrando e se dobram para baixo. E é o que vai acontecer aqui. Elas vão se empurrando, empurra daqui, elas vão dobrando e vão entrando para baixo. E aqui embaixo elas vão se diferenciar e vão formar uma nova camada de células, que é muito importante, que é a mesoderme. Ao mesmo tempo que isso aqui está acontecendo, ali no nó primitivo, do nó primitivo até a placa pré-cordal, ele não tem uma valeta por cima. Vai iniciar um furo, vai criar tipo um canal aqui que vai entrar, olhando isso aqui, cortando e olhando isso de lado. Ele vai entrar aqui assim e vai vir até mais ou menos aqui, até chegar mais ou menos na reta da placa pré-cordal. Aqui é onde fica o nó primitivo. Isso daqui depois vai originar a notocorda, que é uma estrutura muito importante. Então, temos a ectoderme, né? Quando ela sofreu gastrulação, a gente criou a mesoderme, que está aqui em vermelho, né? E a endoderme, que é a massa ali do saco vitelino, ela está aqui também. Então, o disco trilaminar. Os 3 folhetos embrionários estão aqui. Aqui em cima ainda ficou umas cristas, né? Ele continua com essa valetinha aqui assim, com esse canal aberto aqui. O que vai acontecer? Durante a neurulação, essas pontas vão continuar crescendo para cima. E vão se dobrar e vão se fechar. Quando elas se fecharem, elas vão acabar dando origem ao tubo neural. Então aqui a gente já vai ter o disco trilaminar com os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, com o tubo neural e a notocorda. E isso vai ser lá em torno dos 16 dias, mais ou menos. Todo esse processo vai acontecer lá pelos 16, 17 dias. Então, isso tudo vai continuar se desenvolvendo, né? E a partir do dia 21, o embrião ele vai começar a sofrer dobramento. O que é esse dobramento? Aqui a gente pode ver o corpo celular, né? Que é a nossa ectoderme, a mesoderme aqui no meio, e em amarelinho a endoderme, que forma o saco vitelino, né?
Aqui a gente pode ver também que tem o pedículo de conexão, tudo, né? O tubo neural aqui em cima, notocorda aqui embaixo, né? E ele vai o embrião vai se esticar um pouquinho, né? Ele vai ficar mais ou menos nesse formato e não vai nascer redondinho. A gente tem que constar que ainda aqui por fora ainda tem a cavidade coriônica, aqui, né? Ele ainda está dentro da cavidade coriônica. E que aqui em cima disso daqui a gente ainda tem a cavidade amniônica e a cavidade coriônica. Tá, vou começar isso aqui de novo. Então, feita a gastrulação e a neurulação, a gente vai passar alguns dias e lá pelos 21 dias o embrião vai estar mais ou menos nesse formato aqui, em que a gente vai ter a ectoderme, mesoderme e a endoderme. A endoderme que vai formar o saco vitelino, né? A ectoderme é o que veio do corpo celular, e a mesoderme, que é a vermelhinha aqui, que foi oriunda da gastrulação. Se a gente cortar isso daqui, a gente enxerga mais ou menos assim: a ectoderme com o tubo neural, a mesoderme com a notocorda, e em amarelinho aqui assim, a gente tem a endoderme, que forma o saco vitelino, né? Então, essa estrutura aqui toda, ela vai começar a sofrer um dobramento em 3D. Então, ele vai dobrar em formato de C. Então, ele vai dobrar assim, e de lado também, ele vai dobrar para dentro, tentando se fechar, porque ele ainda está em aberto, né? E após esses dobramentos, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Isso tudo lá por volta dos 21, 22 dias. Então, a massa celular, né? Ectoderme, tá aqui em azul. Em amarelo tá a endoderme. Em vermelhinho aqui a mesoderme. Esse daqui, que era o pedículo de conexão, junto com um pedaço do saco vitelino aqui, depois que isso se fechar, isso daqui vai ficar se tornando, isso daqui vai se tornar o cordão umbilical. Lembrando que aqui pela volta ele ainda está dentro da cavidade coriônica. E aqui, mais ou menos aos 21, 22 dias, a gente já pode ver que existe a estrutura do coração. E depois de vários dias, lá pelos dias restantes, ele vai estar mais ou menos nessa forma assim. Isso daqui é o broto do que um dia vai ser o braço. Daqui um dia vai ser a perna, o cordão umbilical, o olho, que ele ainda é fechado, o tímpano, região do tímpano. Essas rugas aqui vão dar origem a nariz, boca, céu da boca e língua, essas estruturas, e queixo. Aqui assim, mais ou menos, é onde vai se localizar o coração desse embrião. E aqui atrás a gente tem essas estruturas que vão ser os somitos. Os somitos, eles são estruturas que vão se diferenciar, se transformando nos ossos da coluna vertebral, algumas costelas e entre outras estruturas. Uma coisa muito importante, voltando lá para a figura anterior, é que essa parte aqui em azul, a ectoderme, ela vai se transformar no futuro desse embrião. Ela que vai formar toda a parte de sistema nervoso, epiderme, pelos, unhas e tudo mais. O que está em amarelo aqui é o que vai dar origem ao todo o sistema gastrointestinal. Então, nossas entranhas e nosso estômago vão vir daqui. E em vermelho, a mesoderme, é ela quem vai dar origem aos músculos, sistema respiratório, ossos e tudo mais. E agora vamos falar agora sobre algumas outras coisas que acontecem dos 22 dias até o fechamento dos 9 meses.